Então, hoje nós vamos ver as operações envolvendo ativo não circulante, né? Vamos continuar com essas operações, porém, hoje a gente vai abordar a respeito da depreciação, amortização e exaustão. Então, para nos localizarmos então no nosso conteúdo, né, aqui tem o ativo circulante, que a gente passou pelas disponibilidades, clientes, os estoques, né, e agora a gente deu uma olhadinha também no ativo realizável a longo prazo, investimento, e nós estamos então, passamos pelo imobilizado e pelo intangível, mas a gente vai especificar um pouquinho mais aqui, ó, as depreciações acumuladas, e as exaustões acumuladas, assim como as amortizações acumuladas, tá? Então, observe que quando a gente registra um bem operacional corpóreo ou um bem operacional recursos naturais, nós vamos ter que ter cuidado com as contas retificadoras do valor desses bens, que no caso do operacional corpóreo, né, aqueles bens tangíveis, vão ser as depreciações acumuladas que vão reduzir esse valor aqui. No caso dos bens operacionais recursos naturais, a conta redutora vai se chamar exaustões acumuladas. E no caso do intangível, que são onde são registrados bens operacionais incorpóreos ou intangíveis, a conta redutora vai se chamar amortizações acumuladas, né? Então, são essas três contas que nós vamos ver hoje. Observem que ela é redutora, porque tem esse sinalzinho negativo, né? Isso quer dizer o quê? Que as contas aqui de todo o ativo, elas são de natureza devedora. Mas essas contas que têm um sinal negativo na frente, elas vão ser de natureza contrária à natureza do grupo do ativo. Então, se o grupo do ativo é de natureza devedora, essas contas aqui terão saldos credores, porque elas vão estar fazendo um ajuste, tá? Vão estar fazendo uma redução do valor informado para esses bens, ok? Vamos então para os conceitos. Então, qual é o conceito de depreciação? Então, depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo imobilizado ao longo de sua vida útil, tá? Então, a depreciação ela vai ser calculada de acordo com a vida útil. A amortização também é a alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo de sua vida útil. A exaustão, da mesma forma, a alocação sistemática do valor exaurível de um ativo imobilizado ao longo de sua vida útil. Então, observe que os conceitos eles são muito semelhantes e por isso que eu gosto de trazer os três juntos, né? Porque daí a gente pode observar a diferença entre esses conceitos. Então, eu grifei ali em vermelho o que a gente pode ver de diferente de um para o outro, né? O que nós temos de comum é a alocação sistemática do valor. O que é a alocação sistemática? Eu vou pegar o valor do bem e vou diminuir ele mensalmente, né? Então, a cada mês eu vou diminuir uma parcela do valor do bem até chegar ao valor total do bem, tá? Isso é a alocação sistemática do valor. Depois a diferença é só questão de linguagem, né? Que a depreciação vai ser depreciável, amortização amortizável, exaustão exaurível, né? E claro, a fundamental diferença é que depreciação e exaustão vão se referir a um ativo imobilizado e a amortização a um ativo intangível, né? Essa é a principal diferença. Mas todos serão calculados ao longo de sua vida útil, certo? Bom, como assim vida útil, né? O que é vida útil? Bom, para a depreciação, né, a vida útil considerada é em função do prazo em que o bem apresenta capacidade de gerar riquezas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma máquina, é um ativo imobilizado, e eu vou fazer a depreciação dessa máquina.
né? Por quanto tempo? Bom, eu preciso saber quanto tempo a máquina tem capacidade de produzir, né? De gerar riquezas, de produzir. Então, esse tempo em que a máquina vai ter condições de uso é chamado de vida útil. Tá? Então, para a depreciação, vida útil é essa capacidade de gerar riqueza. Para a amortização é um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa positivo. Então, da mesma forma que eu gero riqueza com uma máquina, né, por meio da produção, eu vou gerar fluxos de caixa positivo com uma marca, por exemplo. Então, à medida que essa máquina ela vai se valorizando, né, ela está gerando, ela está influenciando os fluxos de caixas positivamente. Então, na verdade, eu não tenho assim tanto um limite, né? Pode ver que esse limite é previsível, então eu não tenho um prazo estipulado. Numa máquina, por exemplo, eu tenho aqui no próprio manual da máquina, eu tenho que aquela máquina ela pode ter a vida útil de 10 mil horas, de 20 mil horas, né? E aqui na amortização eu já não tenho isso estabelecido, porque não é algo tangível, não é uma máquina, não é um carro, não é um imóvel. Então eu vou ter um limite previsível, eu vou fazer uma previsão de quanto tempo que aquele bem intangível vai me gerar fluxos de caixa positivo, tá? A exaustão. A exaustão também é um pouco mais complicada, porque vai depender do tempo, do tipo de bem imobilizado que eu vou ter, né? Do recurso natural, do tipo de recurso natural que eu vou ter. Então, pode ser, por exemplo, em função do prazo de concessão. Então, eu recebo uma permissão para explorar uma floresta ou uma mina. Então, foi me concedido um prazo de 5 anos, 10 anos, para fazer aquela exploração. Então, a exaustão vai ser calculada com base nesse prazo do termo de concessão. Ou então, na relação entre o volume de produção do período e a possança, né, digamos assim, uma mina, por exemplo, ela vai ter condições, né, a possança, quanto que ela tem condições de produzir, e daí eu vou ver qual o volume de produção que é produzido no mês e vou dividir então, né, então também é um cálculo que eu verifico quando que esse recurso natural vai se esgotar, né? Se for, por exemplo, numa floresta, eu posso analisar a relação entre as árvores extraídas e o volume total da floresta, né? Então, quantas árvores tem naquela floresta e quantas árvores são extraídas por período. Então, também vou fazer esse tipo de cálculo para a exaustão. Então, observe que vida útil ela é utilizada, embora os três conceitos eles falem sobre vida útil, a vida útil vai ter um conceito diferente para cada um, ou uma aplicabilidade um pouco diferente, né? Mas sabendo os outros eles são facilmente deduzidos, né? Então por isso que geralmente a gente estuda a depreciação e a amortização e exaustão a gente consegue entender por tabela. Mas nós vamos ver os três, que eu acho interessante ver os três juntos assim. Então, por exemplo, lá os lançamentos contábeis. Como que ficaria os lançamentos contábeis para essas contas, né? Para essas operações. Então, na depreciação, assim como nos outros, né? Eu vou sempre debitar uma conta de despesa. E daí observem que se eu estou debitando uma conta de despesa, eu estou reduzindo o meu lucro, né? O meu lucro do período. E vou creditar a conta redutora lá do meu ativo imobilizado ou do meu ativo intangível, tá? Referente ao cálculo daquele bem, determinado bem. Então, observem que eu vou ter despesas com depreciação, ou despesas com amortização, ou despesas com exaustão. E a crédito, depreciação acumulada, amortização acumulada ou exaustão acumulada. O histórico, né, é tranquilo, é cota de depreciação do bem tal, né, bem
veículo, do bem imóvel, do bem máquina, do bem equipamento, referente a esse exercício. A cota de amortização do bem marca, né, de marca referente a esse exercício, ou da patente. Cota de exaustão do bem referente, né, do bem floresta, do bem uma mina, né, daí depende de qual for esse bem, é especificado ali no histórico, referente a esse exercício. Então é bem tranquilo também. Vamos para os cálculos agora, né? Então nós temos algumas formas de cálculo, né, alguns métodos de depreciação. O primeiro que a gente vai ver é o método linear, né, onde a gente utiliza percentuais ou taxas constantes. E a gente vai descobrir, então, esse percentual ou taxa constante por meio de uma regra de 3. Tá? Então, eu vou pegar 100%, né, e vou dividir pelo tempo de vida útil. Tá? Esse tempo de vida útil ele pode ser em anos ou pode ser em meses. O resultado vai ser a taxa de depreciação. Se eu utilizar anos aqui, eu vou ter a taxa de depreciação anual. Se eu utilizar meses, eu vou ter a taxa de depreciação mensal. Qual que é a diferença? A diferença é se eu vou fazer o balanço mensal ou se eu vou fazer o balanço anual, né? Essa que vai ser a diferença. Tá? Se eu fizer anual, eu vou utilizar taxas anuais, embora seja recomendado sempre que mesmo que o balanço seja anual, para fins gerenciais, eu ter esse cálculo, esse lançamento mensal, porque isso vai dar uma possibilidade de eu utilizar um balancete, por exemplo, com as minhas despesas mensais, ele vai ficar mais de acordo, né? Se eu tiver aquela taxa de depreciação todo mês, do que se eu tiver só lá em dezembro, referente ao ano todo, tá? Então, geralmente a gente utiliza mais a mensal. Então, um exemplo aqui. Um imóvel com tempo de vida útil estimado em 25 anos. Então, eu vou pegar 100% e vou dividir por 25. 100 divididos por 25 vai dar 4. 4% ao ano, porque aqui eu utilizei o tempo de vida útil 25 anos. Certo? Bem fácil. Aí depois eu tenho outro método, que é o método da soma dos algarismos dos anos, né, que são taxas variáveis, crescentes ou decrescentes. No anterior, eu vou ter 4% ao ano durante os 25 anos, tá? Então, cada ano eu vou diminuir 4% do valor do bem. Então, é sempre os mesmos 4%. Aqui não, aqui ele vai mudar conforme vai passando. Então, como que ocorre esse método? É a soma dos algarismos dos anos que formam o tempo de vida útil do bem, obtendo-se o denominador da fração que determinará a taxa de cada ano. Então, por exemplo, um laptop com vida útil de 4 anos. Tá? Então, eu vou ter o ano 1, o ano 2, o ano 3 e o ano 4. Tá? A soma dos anos, e daí por isso que é o método da soma dos algarismos dos anos, a soma desses anos aqui vai ser 10. Então, no primeiro ano, eu vou ter o ano 1 divididos por 10 e vou depreciar 10%. No ano 2, eu vou ter 2 divididos por 10 e vou depreciar 20%. No ano 3, eu vou ter 3 divididos por 10, vou depreciar 30%. E no ano 4, eu vou ter 4 divididos por 10 e vou depreciar 40%, tá? Observe que se eu somar isso aqui, eu tenho que ter o total de 100%, né? Então, 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, 100%. E observem que isso aqui, ele é crescente. Começa com valor menor, 10%, e vai para o valor maior. Mas ele também pode ser calculado de forma decrescente, ou seja, no primeiro ano eu vou utilizar o algarismo 4. Então, vai ser 4 divididos por 10, 40%. No segundo ano, 3 por 10, 30%.
no terceiro ano 2 por 10, 20%, no quarto ano 1 por 10, 10%. Então, observem que aqui ficou decrescente, eu estou depreciando mais no primeiro ano do que nos anos seguintes, ok? Então, esse é o método da soma dos algarismos dos anos. Aí eu tenho também o método das horas de trabalho. Então, a taxa de cada período é calculada proporcionalmente ao número de horas trabalhadas no período. Esse aqui é bem comum em indústrias, né, que eu vou ter um maquinário. Então, por exemplo, uma máquina com vida útil estimada de 1920 horas trabalhou 96 horas em determinado período. Então, eu vou calcular exatamente qual foi a depreciação daquele período. Eu vou pegar 1920 horas, né, e vou fazer a equivalência ali por regra de 3. Então, 1920 horas é o valor total que a máquina pode trabalhar, 100%. 96 horas foi aquele valor que a máquina trabalhou naquele período, naquele mês. Então, vai ser o que eu quero descobrir, né? Quantos porcentos que eu vou depreciar. Então, como é que eu faço? X vai ser igual a 96 vezes 100 divididos por 1920. E daí eu chego a 5%, tá? Também poderia fazer direto, né, em forma de cota, não preciso aplicar o percentual, porque no momento que eu tenho essa divisão aqui, eu posso aplicar esse valor também direto no valor do bem, já tem em reais, né, em moeda corrente, o valor que eu preciso depreciar. Mas se eu quiser calcular, encontrar um percentual, eu utilizo, né, essa regra de 3 com percentuais. Temos também o método das unidades produzidas, né? Então, aí, ao invés de eu ter a estimativa das horas de uma máquina, por exemplo, eu vou ter a estimativa da quantidade de unidades que aquela máquina vai produzir na vida útil. Então, por exemplo, a taxa de cada período é calculada proporcionalmente ao número de unidades produzidas no período, né? Então, uma máquina com capacidade de produção estimada de 50 unidades, o que isso quer dizer? Essa máquina vai gerar benefício futuro, né, num total de 50 unidades. Naquele período, produziu 200 unidades. Então, quanto que eu vou depreciar dessa máquina, né? Então, eu vou pegar 50 mil divididos por 200. Também posso fazer equivalência ao percentual, né? E encontrar esse percentual aqui. Ou posso aplicar direto no valor da máquina e achar o valor em moeda corrente que eu vou deduzir, tá? Também basta uma regra de 3, 50 mil unidades equivale a 100% da vida útil da máquina. 200 unidades foi o que foi gasto, então é o que vai ser depreciado, o percentual a ser depreciado, né? Faço aqui a equivalência. Então, X vai ser igual a 200 vezes 100 divididos por 50 mil. E aqui eu tenho um percentual de 0,4% para ser depreciado naquele período. Ok? Esses cálculos, né? Então agora a gente vai para os cálculos. Primeiro a gente viu os métodos, agora nós vamos para os cálculos. Como eu falei antes, ele pode ser anual ou mensal, né? Então se eu quiser, tenho o ano, por exemplo, 25 anos e quiser saber a depreciação mensal, basta eu pegar e dividir por 12, né? Normal ou acelerada, dependendo do coeficiente aplicado também. Isso aqui, a depreciação acelerada, ela é mais comum para as indústrias, né? Então, por exemplo, quando eu tenho turnos de operação, então o coeficiente 1, que é o cálculo normal de depreciação, é quando a fábrica, por exemplo, ela trabalha por apenas um turno de 8 horas de operação. Agora, se a fábrica trabalhar 2 turnos de 8 horas, né, então ela estiver em funcionamento durante 16 horas por dia, eu vou pegar o valor da depreciação e multiplicar por 1,5. Se a fábrica não parar nunca, né, ou seja, trabalhar 3 turnos de 8 horas de operação, ou seja, 24 horas por dia,
eu vou pegar a depreciação e multiplicar por 2. Né? Então, isso vai acelerar a depreciação dos meus bens. Então, por exemplo, um bem cuja taxa normal de depreciação é de 10%, no ano de X1 operou durante 2 turnos de 8 horas cada diariamente. Nesse caso, sua taxa anual de depreciação será acelerada, obtida multiplicando-se a taxa normal pelo coeficiente 1,5. Então, se a taxa normal de depreciação daquele bem é 10% e a empresa trabalhou durante 2 turnos de 8 horas, como que eu vou acelerar? Bom, 2 turnos, eu vou utilizar o coeficiente 1,5. Então, eu pego esses 10%, multiplico por 1,5 e vou ter a taxa de depreciação de 15%. Né? Então, observem que 10% é a taxa normal, 15% é a taxa acelerada. Por que acelerada? Porque eu vou chegar aos 100% mais cedo, ok? E depois nós vamos para a amortização. Dúvidas sobre a depreciação? Na amortização, nós também vamos ter os 3 métodos, né? O método linear, o método da soma dos algarismos dos anos e o método das unidades produzidas, né? Que vai funcionar da mesma forma que a depreciação. A exaustão também, ela é mais fácil ainda de achar o cálculo da exaustão, porque eu vou ter o método, ele vai estar detalhado no problema, né, no exercício, dependendo do bem, eu vou analisar e vou chegar ao método, então ele é mais fácil de ser analisado, certo? Então agora nós vamos para a nossa prática, né? Na prática a gente vai entender melhor como que vão funcionar esses cálculos.